Vamos agora seguir para falar a respeito já da Reforma Protestante, tá? A Reforma Protestante foi um dos eventos mais importantes de toda a história do mundo, não só da Igreja, mas da história mundial, porque fez uma divisão muito grande, também política, tá? E a gente vai analisar cada um desses fatores que são descritos aqui, que são fatores que estudamos na história da Igreja, mas também estudamos na história em geral, tá? Sobre a Reforma Protestante. Primeiro, a Reforma tiveram pessoas que foram pré-reformadores. A Reforma não aconteceu de uma vez, tá? Ela eclodiu em 1517, quando Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. Porém, ela já estava... o clima de insatisfação foi muito grande. Deus usou Lutero para dar aquela explosão, tá? Mas o clima já estava sendo preparado, tá? Qual foi o que levou à Reforma Protestante? Então, são vários fatores. Um dos fatores é o fator político. Como assim o fator político? Sim, a Europa, que a Igreja foi muito para aquela parte da Europa ali e tal. Inclusive, se você for estudar sobre os vikings, vão ver que os vikings desapareceram. Não foi por causa de guerras apenas, né? Muitos deles desapareceram porque se converteram ao cristianismo, tá? Se tornaram cristãos. Inclusive, você vai ver na série aí, que é uma série muito boa, Vikings, né? Série Vikings, vai ver conversão de vikings ao cristianismo. Tem uma série The Last Kingdom também. Você vai ver essa situação quando os vikings invadiam a França, a Inglaterra, e eles se deparavam com os cristãos, tá? Fatores políticos. A Europa, ela estava já esgotada do domínio da Igreja. A Igreja passou a ter um poder muito grande e ela era proprietária de muitas terras, porque a Igreja dominava a questão religiosa e dominava praticamente, podemos dizer, que a vontade do povo, tá? Ao condenar alguém para o inferno ou não, tá? E ela usava o domínio espiritual para dominar a política. Olha, a gente vê o seguinte, gente, como eu falei, lá em Eusébio de Cesareia não percebeu isso, tá? Mas os políticos começaram a entrar na Igreja e começou a fazer política com a Igreja. Tá? Então os fatores políticos, a Europa estava cansada do domínio da Igreja Romana. Estava cansada. Então eles estavam doidos para alguma coisa acontecer, para dar um basta. Tá? Todos os países ali estavam cansados. Muitos reis precisavam se dobrar diante do poderio da Igreja. A Igreja poderia tirar alguém, se quisesse, do seu trono. Tá? Então o fator político foi muito importante. Também o fator econômico. Voltar aqui ao fator político. Se não houvesse também esse fator político, talvez a reforma não tivesse acontecido, porque ela não teria sido recebida dos países, né? A igreja, por exemplo, na igreja da Inglaterra, com Henrique VIII, se não me engano, que ele criou a igreja anglicana, rompendo com a igreja católica. Se não fosse esse clima de insatisfação, que as pessoas falam muito lá do rei da Inglaterra, que ele queria se divorciar e casar de novo. Isso aconteceu, de fato, ele queria, porém, ele tinha questão política também, tá? Também tinham fatores econômicos, né? A igreja, ela tinha pesados impostos, né? Pesadas ofertas, tá? E aí o surgimento do comércio, o surgimento de uma burguesia, tá? Que começou a ver a questão de ficar rico, tentando ficar ricos. E eles viram que os ricos ou eram os nobres ou era a igreja, tá? Mas eles eram comerciantes e queriam ficar ricos. Mas a igreja pregava contra o lucro, pregava contra a usura e uma série de coisas que a igreja pregava naquele momento que fazia com que eles estivessem totalmente contra. Eles queriam que alguma coisa acontecesse para eles poderem tocar seus negócios. Tem os fatores econômicos, né? Essa pregação contra o lucro confinou muita gente à miséria por muito tempo. Fatores teológicos também. A igreja, e aqui é muito triste falar isso, mas a igreja dos apóstolos, lá em Constantino, ela se desviou do seu foco. Tá? Apesar de que homens fiéis continuaram fazendo parte da igreja,
Mas a igreja, com o seu propósito, ela se tornou uma grande máquina que nunca foi projetada por Jesus. Ela se tornou uma grande máquina estatal, pesada, gigantesca, opulenta, dominadora. Tá? Isso nunca foi projetado por Jesus. Tá bom? Então foi isso que aconteceu. E a igreja se desviou na questão de ensinamento. Tá? Se desviou demais da doutrina dos apóstolos. Se tornou corrupta e gananciosa. A igreja romana desviou-se completamente. Só para você ter uma ideia, John Tetzel, ele vendia muitas indulgências para a construção da Basílica de São Pedro. Então tinha até um ditado que, se não me engano, era assim: no barulho de uma moeda no fundo do cofre da igreja, uma alma se desprende do purgatório, que também foi algo inventado para as indulgências. Foram coisas inventadas para poder vender produtos da igreja, lascas da cruz de Cristo, muita coisa foi vendida como objeto sagrado, e isso fez com que a igreja se tornasse muitíssimo rica. Tá? Então, fatores políticos, econômicos e teológicos. Mas Lutero foi o primeiro que se levantou contra isso? Claro que não. A gente já viu que Crisóstomo pregava uma reforma ali na igreja e ele foi calado, né? Ele foi banido. Tá? Mas existiram movimentos pré-reformadores. O primeiro movimento pré-reformador foram os valdenses. O movimento valdense iniciou-se com um rico comerciante francês. Olha a importância aí dos burgueses, da burguesia, que não tinham só a motivação financeira, né? Muitos deles eram católicos, mas eles queriam, eles não concordavam com parte dos ensinos da igreja. Tá? O nome dele era Pedro Valdo, esse rico comerciante, por isso o nome valdenses, porque eram seguidores de Pedro Valdo. E ele, por volta do ano 1170, em Lyon, protestava contra a riqueza do clero, defendia a popularização da Bíblia. Olha o que ele estava pregando aqui. Insistia na pregação nas ruas. Então, denunciava a riqueza do clero, a popularização da Bíblia, e insistia na pregação das ruas. Uma das coisas que a igreja romana fez foi tirar a Bíblia do povo. O povo era ignorante espiritualmente e ignorante de todas as formas. Então, tirou-se a Bíblia do povo. Tá? Ele queria a popularização da Bíblia e insistia na pregação nas ruas. Era permitido pregação nas ruas. Tá? Qualquer pessoa podia pregar nas ruas. Então Pedro Valdo foi lá e pregou. Tá? Ele pregou porque ele conseguiu, em 1179, a permissão do Papa para pregar. O Papa permitiu ele pregar, mas desde que os bispos locais permitissem, aprovassem. Mas não foi aprovado, ou seja, o Papa liberou, mas os bispos locais não liberaram. Tá? Quando eles não aprovaram, né, os bispos de Lyon, o bispo de Lyon, Pedro Valdo, decidiu não obedecer ao clero e ele foi excomungado em 1184. Tá? Os valdenses permaneceram firmes mesmo depois da morte de Pedro Valdo. Foram perseguidos e considerados hereges. Tá? Então eles continuaram o seu trabalho, tá? E foram perseguidos e considerados hereges, mas eles não desistiram. Era um movimento pré-reformador, de reforma da igreja, de renovação espiritual da igreja. Esse vídeo está ficando muito longo, tá? E a gente vai voltar depois falando sobre John Wycliffe e outros pré-reformadores.